Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos novamente ao programa Podcast Melhores Alunos, onde eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para nós batermos um papo com eles a respeito dos seus resultados e da transformação que eles tiveram e que propõem, para os seus pacientes. Tá? Então sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e de antemão já aviso que estão abertas as inscrições para a próxima turma do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? Nós temos algumas poucas vagas restantes e devemos encerrar essas inscrições de hoje para amanhã. Então, se você tem vontade de participar dessa transformação, ter esse curso no seu currículo, a hora é agora, só clicar lá no link e fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, me chame no direct que eu estou à disposição, tá? Vou chamar a Fernanda aqui para nós batermos um papo. Eita, cliquei errado aqui na tela. Café com acupuntura, olha só. É a força do hábito. Podcast Melhores Alunos. Já vou convidando a Fernanda, mais uma aluna que eu não ouso, pronunciar o sobrenome, ou muito menos escrever, Muito menos escrever. Mas vamos lá. Vamos lá que vai ser incrível bater esse papo com ela, A Fernanda está conosco já há algum tempo. Fernanda, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo, ainda não aprendeu meu sobrenome? Rapaz, não ouso. Eu custo acertar o primeiro nome das pessoas, quanto mais o sobrenome. Como que pronuncia, Fernanda? É Nietzsche Emendeffer. Emendef. Não é tão difícil a pronúncia não, mas a escrita, Não. certeza que eu vou errar. É mais complicado escrever. Maravilha. Fernanda, seja bem-vinda ao podcast Melhores Alunos, Nós já tivemos alguns momentos aí de conversas, de bate-papos, mas não dentro do podcast Melhores Alunos, Então, esse momento, ele é interessante aí para nós definitivamente bater um papo, falar sobre os seus resultados, que são incríveis, Você que é um aluno do curso de acupuntura na inteligência emocional, do curso de acupuntura eficiente, fez o curso de inteligência emocional presencial, então você está em tudo conosco, É isso aí, sempre junto. Maravilha, Fernanda. Então vamos bater um papo aí, Fernanda, conta um pouquinho aí como que foi a sua experiência no seu primeiro contato, quando você viu algo correlacionado à acupuntura na inteligência emocional. O que isso chegou na sua mente? Então, faz tempo, gente? Vamos lembrar. Eu sou enfermeira e sempre as pessoas gostavam muito, amigos e pacientes, de conversar comigo, desabafar. Sempre parece que eu chamo para isso, E eu sempre me interessei muito por saúde mental, Já estudei bastante, já fui coordenadora de ambulatório de saúde mental, já também supervisionei ala psiquiátrica em hospital, dentro de hospital. Então, assim, já tinha uma experiência e um gosto muito por esse assunto, E quando eu vi o teu curso sobre inteligência emocional com acupuntura, que eu não achei que fosse tão possível mudar, trazer inteligência emocional para as pessoas através da acupuntura, nossa, eu fiquei louca para fazer, pensei várias vezes e resolvi assim, não, vamos fazer. E o resultado é tão surpreendente que rapidinho o curso se paga, Ele é um investimento maravilhoso, porque logo ele se paga, Então é impressionante, assim, o que a gente consegue com a acupuntura, na inteligência emocional. Que legal. E interessante, Porque eu entrei nessa linha, de trazer a acupuntura na inteligência emocional. Você, a Nicole, o Alexandre Damer, a Jéssica, são pessoas das primeiras turmas. Se eu não me engano, você foi a segunda ou terceira turma. A segunda turma do curso de inteligência emocional online,
Então, quando isso entrou mesmo de vez, definitivamente, que nós começamos a falar, né? Muita gente falava, ah, mas isso aí é mais um que está falando aí de um monte de besteira, né? E engraçado que depois de 2 anos, né? Então, já tem 2 anos aí que temos o curso de Inteligência Emocional online. Hoje nós já compartilhamos aí com mais de 500 depoimentos de alunos que tiveram a transformação, não só neles, mas também nos pacientes deles. Então isso vem mostrando a cada dia a revolução dessas técnicas, né? O curso, inclusive, foi regravado durante a pandemia por conta dessas novas interações que começou a se mostrar muito forte no pós-pandemia, né? Com muitas questões emocionais, os consultórios enchendo de pacientes com alterações emocionais. E então, você entra para o curso, começa a fazer. E aí, como foi a sua experiência ali no começo do curso, quando você fez os protocolos, né? Como que foi isso? A primeira grande experiência foi comigo mesmo, né? Testei, assim, sempre em relação à saúde, tudo assim, antes de eu fazer em familiares, em pacientes, eu sempre testo em mim, né, o que é possível. E você ainda, né, incentiva o aluno a testar, a sentir, né, que é importante, é muito importante mesmo, o pessoal que está entrando agora, realmente façam em si próprio, que é muito importante você sentir isso para depois entender o que o teu paciente vai trazer, né? E daí eu comecei a testar em mim, né? Fui fazendo todos os protocolos, né? Tracei um esqueminha que eu achava pela ordem dele, né? Não fiz na ordem do curso, eu fiz num esquema conforme o meu diagnóstico energético. E foi surpreendente, assim, cada um, as reverberações, os sonhos que eu tive, e o que o meu físico também trazia, né? Como o professor sabe, muita gente sabe também, eu tenho uma doença autoimune, né? Mesmo mesmo sem medicação, a minha imunidade já é muito baixa por si só, né? E ainda tomando imunossupressor, naquela época eu tomava uns bem mais fortes do que hoje, e a minha imunidade era muito, muito baixa. E com a mesma medicação, sem trocar o antes, até isso aí eu acho que eu nunca te falei. Eu tenho exames de antes e de depois, os meus leucócitos aumentaram, assim, quase dobraram. Ainda estavam baixos, mas quase dobraram, sem alterar minha medicação, ou seja, provavelmente foi pelos protocolos, né? E várias sensações assim muito inesperadas, assim, que eu não esperava ter, né? Eu me lembro que logo depois, no dia seguinte que eu fiz a do metal, logo depois eu não senti nada. Eu fazia um dia sim, um dia não, os protocolos. E a primeira vez. E logo depois que eu fiz a do metal, eu não senti nada, não sonhei, acordei de boa, tudo bem. Aí eu estava esperando uma paciente para vir fazer a auriculoterapia comigo e botei uma musiquinha tranquila, né? Que eu sempre gosto de estar no consultório, assim, com uma musiquinha tranquila. Coloquei do nada, eu comecei a chorar, 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 chorar. Quase meia hora chorando, ainda bem que a paciente atrasou, porque eu não conseguia parar de chorar. E uma coisa assim, né? Do nada, inesperada, estava tudo bem, não tinha acontecido nada comigo, do nada. E assim, de repente parou assim a crise de choro, né? Parou e ficou tudo maravilhoso, assim, parecia que o mundo estava tudo cor-de-rosa depois disso, sabe? Foi uma sensação muito forte que eu tive, assim, depois do metal, né? Assim, que reverberou no físico, né? Os outros elementos foram mais em questão de sonhos e tudo mais, mas é incrível, assim, as coisas, o que a gente sente, né? Por isso que eu falo, é muito importante você fazer para poder sentir e entender o que o teu paciente vai vir te falar no dia seguinte ali no WhatsApp ou então na próxima consulta.
Exatamente, né? E isso é muito interessante, porque definitivamente, né? Cada paciente é único, cada um reverbera de uma forma, né? E quando você passa por toda essa linha terapêutica, sentindo cada um desses elementos, e você percebe a diferença de cada um deles, né? Eu acho que é isso que promove a maior parte do autoconhecimento, né? Porque, eu faço gestacional, eu reverbero às vezes nos sonhos, em pesadelos, numa insônia, às vezes numa irritação. Mas aí eu faço do metal e no outro dia, trabalhando, né, me desaba um choro e de repente tudo limpa, parece que fica mais leve, né? Então essas reverberações fazem parte desse processo de limpeza, né? Esse autoconhecimento que às vezes a gente não para pensar, né? Nossa, será que eu estou insatisfeito com algo? Será que tem algo que está realmente gerando algum desequilíbrio em mim? Né? Nós ficamos no automático ali, trabalhando dia após dia, e às vezes não percebemos isso, né? Aí nós fazemos os protocolos, sentimos, né, essas sensações, e isso começa a nos mostrar o quanto pode ser importante essa limpeza ali dentro do nosso sistema límbico, dentro das nossas questões emocionais, né? Isso é fantástico. É verdade. E a sua fala ainda de aumentar leucócitos, né, que é interessantíssimo, né? Cara, se você não fez nada de diferente, estava em tratamento com a acupuntura, será que não foi a acupuntura que deu uma aumentada, né? Provavelmente, nossa, porque foi bem gritante assim a diferença. Naquela época eu fazia hemograma quase toda semana, então eu tenho todo o controle. De repente aumentou. Sempre era a mesma coisa, eram 1.000 e poucos, né? Era uma leucopenia bem importante. E de repente foi para 2.500 e pouco, pelo que eu me lembro, assim. Exatamente, que maravilha. E você tem até um relato bem interessante, né? Que você tem uma vasculite, né? E essa vasculite até faz parte dos destaques aqui do Instagram, que você postou lá dentro do grupo do Telegram, né? Da nossa comunidade lá, o antes e o depois dos protocolos, né? E a diferença é visível, gritante ali dentro da vasculite. Como que tá a vasculite hoje? Então, ela depois né, desse antes e depois, o pessoal que quiser ver pode depois entrar lá, né, no, no perfil do Renner. E depois disso eu tive uma vez que voltou, mas voltou bem fraquinho. E eu fiz uma vez só água e fogo junto e passou. No dia seguinte estava tudo seco. Nossa, que interessante, né? Bem legal isso. E aí, então, você traz isso para os seus pacientes? Sim, sem dúvida, né? É muito importante, eu acho. Eu gosto, para as pessoas, eu acho que se abrir contigo, você tem que, né, também fazer com que elas confiem em ti, você precisa confiar nelas também, né? Isso eu acho muito importante. Eu falo para vários colegas, né, meus que sobre a anamnese, a importância da conversa. A minha primeira consulta demora 2 horas, é muito difícil fazer em menos que isso, porque eu acho que se você realmente não conversa, não conhece o teu paciente e ele a ti também, não vai para frente o negócio, né? O tratamento não surte o mesmo efeito. Exatamente. E aí você começa a usar esses protocolos nos seus pacientes e aí tiveram resultados bons? Conta um Nossa, surpreendente aí para nós. teve um semana passada, não de resultado, mas de reverberação. Achei muito interessante. Isso já no grupo, vários colegas já relataram situações assim, mas comigo nunca tinha acontecido. Eu fiz o gestacional. Não foi foi o gestacional. A pessoa veio para tratar emoções mesmo. Aí eu fiz o gestacionar a primeira sessão, ela tinha conversado bastante comigo, mas não tinha falado nada de medo, de pânico, de nada. Contou a história da vida, mas não falou nada sobre isso. Aí, quando ela levantou da maca, que eu tirei as agulhas, tudo, assim, que ela só levantou, ela... Fernanda, eu preciso te contar uma coisa que eu lembrei. Com 12 anos eu morria de medo de água. E eu tinha muito medo de água
tanto que eu fui, a infância toda, quer dizer, a infância toda ela tinha muito medo de água, e com 12 anos que ela foi aprender a nadar, que ela mal entrava em água, piscina, praia, essas coisas. E até hoje ela sente muitos medos, né? Teve crises de pânico, tudo. Ela me contou várias coisas até muito mais pessoais, e isso ela, tipo, ela tinha esquecido, né? E lembrou depois do gestacional, tudo. Aí ela me diz, aí durante a noite ela sonhou com muita água. E ela acordou super bem, ela falou. No dia seguinte, ela me ligou, né, falando que ela acordou super bem, que estava super bem, que vários medos dela parecia que tinham ido embora, e foi o gestacional, nem tinha trabalhado com água ainda, né? Interessante, né? Porque quando a gente vê histórias assim, nós que já estamos mais acostumados, calejados dentro dessa linha terapêutica, né? Nós já começamos a pensar, né? Será que teve algum episódio durante a gestação da mãe dela envolvendo água, né? Que isso é interessante. Então, A criança vem com medo da água desde a infância, faz o gestacional, ela sonha com água e ela fala que parece que tirou um monte de medo dela. Será que não tinha algo ali, né? provável. Até eu perguntei, né? Da gestação da mãe dela, ela não sabia muita coisa, mas ela não mora aqui, e ela disse que quando se encontrasse, ela ia perguntar mais detalhes, tudo. Tô curiosa também, deve ter alguma coisa aí. Sim. E é até interessante a gente tocar nesse assunto, né? Porque às vezes foi um episódio tão simples, né, que aconteceu na vida da mãe e que às vezes a mãe também pode ser que nem lembre, né? Porque Sim. realmente às vezes foi um dia que teve algum episódio, aquilo gerou um envolvimento emocional, mas que acabou sendo esquecido, né? Mas que a criança carregou isso, né, durante todo esse período. E é muito interessante, né? Porque você começa a ver, né? Olha só que interessante, porque a paciente não falou nada sobre os medos, sobre o pânico, né? Aí usa o protocolo, ela levanta da maca falando sobre esses medos. Parece que trouxe isso para a consciência, né? Por quê? Se ela Sim. contou a história toda e só depois ela lembrou desses detalhes, então parece que algo chegou na consciência, né? Sim, não, foi muito nítido, sabe? Porque ela abriu o olho, eu faço depois, eu tiro as agulhas, daí eu faço aurículo e stipper depois, né? Deitado ainda. E eu tava fazendo aurículo, eu tirei a última agulha, aí ela abriu o olho e falou disso, sabe? Foi muito nítido, assim, parecia que ela estava acordando e deu um, né, ligou naquele assunto, né? Foi bem Exatamente. legal. E a Fernanda tem uns casos bem interessantes, né? Ela sempre posta ali no grupo. Foi até um ato que eu até comecei a falar com os alunos. Ah, vamos começar a documentar isso, né? São vários e vários casos muito interessantes. Que tal nós começarmos a documentar isso? A Fernanda tem alguns episódios, né, de evolução de língua muito rápido com o tratamento dessa linha terapêutica, né? Evoluções em 3 sessões, em uma semana ali. A língua tem uma alteração muito visível, né? Inclusive está no seu Instagram, né? Você tinha postado lá. Isso, Então, essas últimas postagens estão no meu Instagram. É que o meu Instagram antigo foi hackeado, né? E eu perdi muita coisa nisso. Mas essas últimas estão nesse Instagram. Quem quiser seguir, dá uma olhadinha lá. Teve essas duas últimas que o Renner está falando. Uma foi uma crise de estresse muito grande. A pessoa veio realmente para tratar esse estresse. Aí, o mais legal que depois do curso, que normalmente as pessoas procuram acupuntura para dor, né? perfeito. E depois que eu fiz o curso, que eu comecei a mostrar esses resultados, tudo, muita gente começou a me procurar para tratar as emoções. Quando chega no consultório dizendo eu vim para tratar minhas emoções, eu vim para tratar minha ansiedade, meu estresse, o olho chega a brilhar. Ai, que coisa boa.
Porque normalmente a gente vai tratando as patologias físicas através das emoções, mas meio que nas entrelinhas, né? Que Exatamente. normalmente a pessoa não chega, né, para tratar uma síndrome do pânico, uma ansiedade com acupuntura, né? E agora elas estão chegando, sabe? É muito legal. E essa paciente veio me procurar para tratar esse estresse. Ela estava num estresse muito grande, ela tinha melhorado, recebido, passou a ser gerente, né, uma promoção na empresa, e ela não estava muito certa daquilo, e estava muito estressada, não estava dando conta, porque ela queria dar conta da empresa, do setor, ser a melhor, né, mostrar, né, que era realmente ela merecia aquela promoção e não estava dando conta da família, toda a dinâmica familiar e aquela coisa toda, e estava assim numa crise terrível e a gente fez 3 sessões em uma semana e a língua dela foi uma coisa de louco a mudança, né? Ela tinha círculos, né, de calor forte e depois foi toda ficando uniforme, né, numa cor mais natural. Foi muito legal. Interessante, né? Porque quando a gente vê, né, as pessoas procurando para tratar as emoções, né, era um tabu muito grande, né? E hoje as pessoas já estão cientes do quanto a acupuntura pode melhorar as emoções, do quanto as emoções estão ligadas, inclusive, às patologias físicas. Então, hoje a procura já é muito grande por essas questões, né? Hoje, muita gente me procura ou para tratar as emoções, ou quando tem um quadro de dor, eles já procuram sabendo, nossa, eu vi que você trabalha muitas questões emocionais, então eu preferi buscar você justamente porque você tem esse controle das emoções por trás. Então, eu vejo que está muito ligado, Sim, né? As pessoas já têm essa consciência hoje de falar, né? Atendendo uma paciente de dor lombar, ela fala que, nossa, a minha emoção piora, a minha dor lombar piora. Então, eles já estão com essa consciência muito enraizada. E aí a paciente chega, faz um tratamento desse e tem ali uma evolução muito grande na língua, né? Passando por um processo no trabalho, todas essas questões emocionais ali pegando e inclusive melhorando um padrão energético, né? São resultados que nos deixam cada dia mais assim orgulhosos de todo esse processo que está sendo construído, né? De com transformação certeza. mesmo, né? Sim, sim, não é. E trazendo para essas pessoas que nos procuram inteligência emocional, elas vão passando dessa importância para os outros, né? E isso tudo vai crescendo, que é o que o ser humano precisa hoje, né? Que todo físico é o reflexo das nossas emoções, né? Não tem jeito. É, Então, melhorando as emoções, a gente vai conseguir melhorar o físico, né? Sem colocar, né, como falou, às vezes paciente de dor lombar, dor no joelho. Uma das primeiras que eu tratei, uma dor, através das emoções, uma dor no joelho, eu não botei uma agulha no joelho, ela chegou mancando e no dia seguinte ela foi fazer uma trilha e não sentiu dor nenhuma no joelho. Sem botar uma exa- agulha no joelho, né? As pessoas não acreditam, mas como que tu tirou minha dor sem colocar agulha no joelho? exatamente, né? É muito Porque tem uma legal. emoção por trás, né? Tem uma emoção por trás. Uhum, Eu costumo sempre falar que o que a boca não consegue falar, né? O seu corpo grita. Então, exatamente. muitas vezes nós mesmos guardamos muitas emoções, ou porque não queremos falar sobre isso, ou preferimos esconder, ou até mesmo está no inconsciente. Então, às vezes, nós não conseguimos exteriorizar essas emoções e o nosso corpo acaba gritando, né? Por socorro, né? E as patologias físicas vêm nesse momento que o corpo já não aguenta mais aquela carga muito grande de trabalho, né? E aí
quando você faz uma linha terapêutica dessa, que você melhora a conscientização, a racionalização dessas emoções, promove um autoconhecimento, né? Gera uma leveza, uma tranquilidade. E aí a pessoa fala aquela mesma história sua lá do começo, né? Nossa, eu desabei a chorar depois de uma dessensibilização do metal, mas depois o mundo ficou cor-de-rosa. Parece que foi... Nossa, o corpo estava pedindo para liberar aquelas emoções. Ele liberou e agora, nossa, tá tranquilo. Cheguei no momento legal. Isso aí. Show É bem demais, por aí Fernanda. mesmo. E teve mais algum aí episódio surpreendente? Você falou assim, nossa, isso aqui eu não esperava um resultado dessa forma e te surpreendeu. Teve aquela outra língua, né, que eu acho que foi a última até que você falou no, na Semana da Inteligência Emocional, né, que foi 2 dias depois ela me mandou a foto, até não tá bem batida, porque foi ela que mandou a segunda, completamente diferente. E também ela veio por uma crise de rinite. Não, na verdade, ela veio para tratar ansiedade, mas ela estava com uma crise de rinite junto. E eu fiz o protocolo gestacional nela. Eu falei assim, olha, eu não vou botar nenhuma agulha para rinite específico, nada. Eu vou tratar as tuas emoções. Se caso não tiver legal, tu volta amanhã que daí eu boto umas agulhinhas no teu nariz, tudo, e vai melhorar. Aí ela, 2 dias depois, ela me mandou a foto da língua dela, dizendo que tinha passado toda a crise de rinite, que ela estava, eu só fiz o gestacional, ela estava respirando muito melhor, inclusive no Pilates que ela estava fazendo, a professora sempre reclamava que ela não conseguia fazer a respiração correta, né? E ela começou a fazer, ela perguntou, o que que tu fez? Que tu mudou agora a tua respiração, né? Ela não tinha contado que estava fazendo acupuntura, né? E assim, só com gestacional, né? Então, e a língua mudou muito também, né? Ela estava com uma saburra mais amarelada, mais pegajosa, tudo. Depois está quase sem saburra nenhuma, uma saburra bem fina, 3 dias depois do gestacional. Teve uma mudança bem grande. O quanto isso é interessante, né? Acho que eu mesmo, particularmente, antes de conhecer, de estudar toda essa linha terapêutica, eu não tinha essa ideia, a menor ideia de que o quanto as questões ali que nós vivenciamos desde o momento da concepção poderiam interferir na nossa vida, né? Então, o paciente chega com rinite ali, com um quadro de uma respiração até errada, às vezes, que não consegue fazer uma respiração correta ali dentro do Pilates que ela estava fazendo e, de repente, um protocolo gestacional que limpa essas emoções muda totalmente o padrão de língua, muda a rinite, muda o padrão respiratório dela. Inclusive, a fisioterapeuta do Pilates percebeu algo que, às vezes, ela também não tinha percebido, né? E olha só que interessante. Isso é fantástico, né? E o mais legal é que ela quer engravidar, né? Ela não tá assim tentando desesperadamente, mas não tá mais se cuidando, né? E o preparo, né, que ela vai ter para essa gravidez, ela já tem uma filha, né? E para essa segunda, né, o preparo que ela vai ter, né? Nossa, se eu soubesse disso antes, é E, muito legal isso. e é justamente isso, né? Limpar o terreno, né? Preparar ali o terreno para que esse novo ser, essa nova criança venha com a qualidade de vida melhor, né? Com interação menor, de interferência emocional. Nossa, acho que isso é fantástico, né? Já tem muitas mulheres querendo engravidar, buscando essa linha de tratamento, né? Acho que eu tenho, se eu não me engano, são 2 alunas que trabalham muito com questões gestacionais, né?
que trabalham como doulas e trabalham muito as questões emocionais também. Elas estão usando muito os protocolos também e, inclusive, estão tendo relatos de partos, né, mais tranquilos durante todo o processo, porque acaba fazendo a fisioterapia pélvica junto e trabalhando as emoções. Então, essa região, né, essa musculatura do períneo, ela segura muito as emoções também, né? Está muito correlacionado. Não só a região do externo, mas a região do períneo também tem associação muito grande com as emoções. É muito legal. Fantástico, muito bom, Fernando. Inclusive, né, com criança também, né? É impressionante como é rápido, né? Eu não tenho laser, eu faço com stipper e, nossa, é fantástico, né? A minha filha, a primeira vez que eu fiz nela o gestacional, ela ficou em posição fetal, me segurando, assim, abraçada em mim, em posição fetal, e ela dormiu. Ela só dorme à noite, ainda com dificuldade, sabe? Ela não é aquela criança que dorme, nunca foi de dormir de tarde, tudo. Eu fiz, ela dormiu a tarde inteira em posição fetal. É impressionante, assim, na hora, eu mal terminei de colar o stipper, ela ficou. E teve duas crianças autistas que eu atendi também, e a melhora, assim, foi maravilhosa, de desenvolvimento e tudo mais. Incrível, só com o shipper. Só com o stipper. Olha só. Olha só o Stipper fazendo a diferença, né? Porque isso é muito interessante, né? Porque a criança, eu vejo a criança com um resultado muito mais rápido do que o adulto, porque ela não tem uma questão de interação emocional tão grande quanto o adulto, né? A criança de 8, 10 anos ali, ela tem esse período de vivência emocional, né? Nós que já passamos dos 30, né? Temos aí o triplo de tempo, né, que essa criança vivenciou de questões emocionais. Então, nós estamos a cada dia mais intoxicados. Então, quanto mais rápido nós entramos nessas dessensibilizações, nessas limpezas emocionais, inclusive é um fator de prevenção, né? Hoje nós já temos inúmeros artigos mostrando aí que as emoções, elas são precursoras de diversos desequilíbrios, não só físicos, mas neurológicos, né? Parkinson, Alzheimer, diversas patologias ligadas às questões emocionais, né? Isso mesmo. Agora eu até estava falando, lembrei de uma. Ela é minha amiga, então eu tenho contato. Eu fiz todos os protocolos nela e ela era uma pessoa muito ansiosa. E nesse processo dos protocolos, ela engravidou. E nós continuamos fazendo, né? Aí eu não fazia só o protocolo, que ela tinha muita dor na região lombar, né? Principalmente no final da gravidez. Então, né, eu ia tratando também com outros pontos. Mas a bebê dela, acho que deve estar com uns 2 meses agora. Pensa numa criança calma. E ela é totalmente yang. Eu assim, meu Deus, né? Vai nascer um foguetinho. Não, pensa numa criança calma. E até eu coloquei uma vez um stipper nela no yang, no Intan, e ela pagou na hora, assim. Ela é muito tranquila. Ela assim, nem precisa, porque que ela precisava fazer uma aula. Eu falei assim, então peraí que eu vou botar um stipper nela. E para ela fazer aquela aula. E logo depois ela tirou, mas assim, pensa, muito tranquilinha, muito, muito, muito. Interessante essa limpeza do terreno, né? Como interfere, né? A paciente, ela tem um processo de engravidar, mas nesse processo ela já está limpa. Então a criança nasce com um temperamento totalmente diferente, né? Sim, e até ela tem uma outra filha e ela é totalmente yang também, igual a mãe, né? E essa é... E o pai também é bem
bem estressado, tudo. Então, e essa é uma calmaria, assim, muito, muito calminho. Legal. Show de bola. Fernanda, eu passaria a noite inteira escutando esses Uhum. casos clínicos aqui. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho prazer em fazer, né, é escutar os alunos, porque como as turmas que vêm são turmas pequenas, né, eu sempre prezo por isso. Então, eu acompanho muito de perto, eu consigo acompanhar muito de perto a evolução de cada um, né, e ver o crescimento dia após dia ali de atendimento, de resultados, isso é fantástico. E escutar você aqui também, nossa, deixa a gente extremamente extasiado mesmo, super empolgado com todos esses resultados, tá? Eu não quero tomar muito seu tempo, mas deixa eu te perguntar. E depois que você fez o curso, você se sente. O que que mudou na sua vida? Você se sente mais segura para tratar? O que que mudou? Muito, muito mais segura, né? Principalmente no enfoque da. Eu fiz acupuntura eficiente também, né? Então, mais segura em tudo, mas o enfoque da inteligência emocional realmente, né? Porque, queira ou não, quando a pessoa começa a falar de emoções, todo mundo fica, né, inseguro, não só em relação à medicina chinesa, mas em relação a tudo, né? Será que eu vou mexer ali? Será que, né? Que como é que será que eu vou saber lidar com o que eu vou mexer? E então todo mundo, né, tem muita insegurança nesse quesito, e o curso ele realmente traz uma segurança muito grande, né? Porque as reverberações, por pior, entre aspas, que sejam, né, por mais forte que sejam, elas logo passam, né? Não precisa ter medo. Muita gente, às vezes, ali no nosso grupo, né, fala, tá, mas o que eu vou fazer se acontecer tal coisa? Não precisa ter medo que logo vai passar, né? Por isso que eu sempre falo, né, para todos os meus colegas que eu fiz fazer o teu curso. Não precisa ter medo, faz primeiro em você, que você vai sentir, ver como é que é, não é nada diferente, né? Você vai sentir aquela emoção, vai sentir aquela limpeza emocional, tudo, mas logo vai passar e vai ficar muito melhor depois. E é essa segurança que você tem que passar para o seu paciente também, né? Trazer isso para ele, ó, eu já fiz, vai ficar tudo bem, né? Se no outro dia ele voltar, né, te procurar preocupado com alguma coisa que aconteceu, deixar isso claro para eles, que a segurança no tratamento, né, é o segredo do sucesso. E os protocolos trazem muita segurança para a gente, com certeza. Maravilha. Pessoal, então, ó, quem aí quer sentir também todos essas sensações, né? Ter essa racionalização, essa conscientização das emoções, né? Promover um autoconhecimento para também ter esse processo de inteligência emocional, né? Ter resultados incríveis como esses que a Fernanda está contando. A Fernanda atende em Joinville? Joinville, Joinville. Joinville. Uhum. Então, marque uma sessão com ela, chame ela lá no direct. Quem for ali no meu nome tem o arroba dela. Eu vou deixar o arroba dela também. Esse vídeo vai ficar salvo aí, né? Muitos assistem depois. Pode ir na descrição do vídeo que o arroba dela vai estar lá marcado. Marque uma sessão com ela. Vai ser incrível ela atender vocês aí, para vocês sentir todo esse processo também, tá? É sempre uma satisfação enorme conversar com esses alunos incríveis que têm resultados fantásticos, né? E acho que, para mim, esse é o momento em que eu me sinto extremamente realizado a cada conversa com os alunos. Então, de tempos em tempos, eu convido alguns alunos para bater um papo. Amanhã eu vou falar com a Karen. Agora eu não erro o nome dela mais. Já estava chamando ela do nome errado. Mas amanhã às 8 horas teremos com ela também. E quem quiser fazer aí acupuntura com a Fernanda, Joinville, região, ela atende lá. Só marcar a sessão com ela que vai ser incrível. E para quem quer fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional, as vagas estão abertas, estamos nas últimas vagas, tá? Entra lá no meu
Instagram. No link da minha bio tem a descrição lá para você entrar e fazer a sua inscrição e também transformar a sua vida e a dos seus pacientes, né? E tá entrando uma turma pesada aí. Vai vir coisa muito boa aí nesses próximos dias, nesses próximos meses, né? Quando entra a turma nova, tudo renova, tudo começa, aquela discussão, é caso clínico, é resultado, É é ótimo, é ótimo. Ah, Muitas ideias novas. E exatamente. sabe, né, que muita gente me procura, às vezes, no direct, para perguntar do teu curso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá que a gente conversa também. Sim. As pessoas às vezes ficam incrédulas. Eles falam, será que é Sim, sim. inteligência Será que dá certo mesmo, né? emocional? Será que vale a pena? Exatamente. Vale Muita muito a gente. pena. Nossa, muito a pena. Maravilha. Então, pessoal, é isso aí. Tá? Aproveitem. A turma da Fernanda foi uma turma que me marcou muito. Foi uma turma que entrou em peso. Foi uma. Nossa, foi uma turma que, se eu não me engano, foi a turma que 99% das pessoas fecharam o curso 100% com todas as aulas. Foi uma turma muito boa, a turma da Fernanda. Foi. Bem legal mesmo. O grupo, ele bombava dia e noite, era o tempo inteiro. Nossa, aconteceu isso, aquilo. Foi incrível, né? E essa turma agora vem forte também, tá? Então, pessoal, Bem, para uma galera boa. quem quiser bater um papo com a Fernanda, chama ela lá no direct, marca uma sessão com ela, tá? Experimentem vocês também esses protocolos, porque vale muito a pena, tá? Eu faço muito. Né? Você faz de você, Fernanda? Bastante, oxe. Agora até que deu uma paradinha, né? Que estou trabalhando bastante mais. Antigamente era todo dia quase. Exatamente. E a Fernanda já está aí no rumo aos 12K, né, Fernanda? É Em isso breve aí. teremos outro podcast com você para relatar esse momento Ai, e espero. chegar lá. Fernanda, muito obrigado aí pela disponibilidade, né? Pela atenção de sempre. Sempre que eu te convido aí, né? Você está sempre disposta a aparecer, a conversar, a bater um papo. Então, isso é incrível. Muito obrigado mesmo. Conte comigo sempre. Né? Eu sempre falo para os alunos, o curso de vocês, vocês compram, vocês assistem às aulas, mas elas não finalizam na última aula. Tá? Nós vamos ser juntos para sempre. O grupo do Telegram lá, a nossa comunidade, ela é vitalícia. Então, mesmo se você não quiser renovar o curso, a comunidade vai ser vitalícia. Você vai ficar ali participando, ajudando, né? E eu sei que os alunos aí da turma da Fernanda ajudam muito lá no grupo e eu estou sempre presente também. Então, qualquer dúvida é só nos chamar, né, Fernanda? Isso aí, tamo aí. Obrigadão por tudo, Fernanda, mais uma vez. Vocês são incríveis, tá? Muito obrigado pela disponibilidade sempre. E qualquer Imagina. coisa, pode chamar. Para ti também, sabe, né? Tu e a Rafa moram no meu coração. Podem vir, quando vier para cá, pro sul, dar uma passadinha aqui, que a gente se encontra. Pois Valeu. Estamos precisando, hein? Estamos com a ideia de montar um curso presencial em Curitiba, quem sabe? Ai, vamos, bora. Vamos sim, Já, a gente vai te já falando. começamos a fazer propaganda. Fernanda é a maior divulgadora do curso, né, Fernanda? Obrigadão. Legal. Lá vai ter bastante gente. Com certeza. Desculpa eu tomar um pouquinho do seu tempo. Sei que você tem que buscar sua filha Imagina. ainda. Um grande abraço aí. Manda um abraço aí para sua filha, para o esposo e tamo junto. Aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Quem quiser, então, fazer parte do curso, está disponível, últimas vagas. Amanhã, 8 horas da manhã, estamos com a Karen aqui também batendo um papo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Fernanda. Obrigado por tudo. Tchau.